Bem-vindo de volta. Hoje temos conosco o Coronel Douglas McGregor, um veterano de combate altamente condecorado e ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Bem-vindo de volta ao programa. Bom estar com você, Glenn. Parece que estamos chegando à fase final na Ucrânia. A grande questão é: isso será resolvido por meio da diplomacia ou decidido no campo de batalha? Em termos diplomáticos, não parece que as coisas estejam indo muito bem. Temos Scholz, Starmer e Macron supostamente aconselhando Zelensky a rejeitar a proposta de paz de Trump, o que, imagino, trará consequências tanto para a Ucrânia quanto para os europeus. Zelensky ainda quer a adesão à OTAN. Skategoincherist Segor, it's Tadi Sports that's the Intimidator. And that's a Hisagoth. So what will happen now? Well, I think a lot of things are ending besides the war in Ukraine. Bem, acho que muitas coisas estão chegando ao fim além da guerra na Ucrânia. Acho que a OTAN está atingindo seu auge, sua data de validade, por assim dizer, chame como quiser. Acho que a União Europeia está desmoronando. Acho que os governos em Berlim, Paris e Londres estão extremamente frágeis. As taxas de aprovação deles estão em queda. Alguns dizem que estão na casa dos 10%, outros dizem em torno de 30% ou menos. E no que diz respeito ao campo de batalha, pelo menos os relatórios que tenho visto dizem que há um grande número de soldados ucranianos agora que estão de uniforme há, no máximo, uma semana. Eles praticamente não receberam treinamento e foram enviados para a linha de frente, aparentemente para morrer. Outros agora estão se disfarçando de mulheres para passar pelas filas. Os russos os tratam da forma mais humana possível, apenas balançando a cabeça em descrença por esse tipo de absurdo ainda estar acontecendo. Acho que os russos também estão movendo algumas forças através do rio. Eles agora estão em Odessa e ao redor da cidade. Fui informado ontem que as forças de operações especiais russas se movem livremente à noite em Odessa e em Kiev, porque há longos períodos sem iluminação, sem luz, sem energia. Assim eles podem colocar seus dispositivos de visão noturna e se movimentar sem interferência. Acho que tudo isso está caminhando para um fim muito trágico, mas previsível. Acho que os russos estão preocupados agora com o que vai acontecer quando tudo desmoronar. Eles não podem forçar os europeus a fazer muita coisa, mas acho que os europeus são ingênuos em acreditar que há algo que possam fazer para influenciar o desfecho, além de estarem dispostos a sentar e conversar com os russos. O aspecto mais interessante de tudo isso é o novo documento de segurança nacional que foi divulgado. Ele não tem uma estratégia real, é simplesmente um conjunto de afirmações. E o ponto que mais preocupa os europeus é o reconhecimento de que não vamos permanecer na Europa para sempre. Nós não vamos manter nossas forças lá para sempre. Nós vamos sair. A questão é, como fazer isso? Com que rapidez isso acontece? E, naturalmente, o que os europeus não percebem é que, embora haja uma necessidade crítica de reduzir o hábito de gastos com defesa dos Estados Unidos, o Congresso em Washington quer adicionar mais dinheiro à defesa porque isso enche seus bolsos. Seus doadores lucram e alguns de seus eleitores mantêm empregos. Então, é um conjunto estranho de circunstâncias. Eu não vejo nenhuma adição real, além do fato de retirar nossas forças da Europa. E então, eventualmente, acho que veremos a mesma coisa acontecer na Coreia e no Japão. Não podemos pagar por nada. Estamos financeiramente arruinados, estamos quebrados, nada está melhorando. Ontem me mostraram uma estatística que dizia que nos últimos 22 meses, 30% de todos os dólares que já existiram foram impressos. Pare e pense nisso. É uma quantia enorme de dinheiro. Não sei a quantos trilhões isso equivale, mas pensar que em apenas 22 meses, imprimimos 30% de todos os dólares que já existiram mostra que estamos com sérios problemas. Agora ainda não tivemos um colapso total aqui, mas acho que ele está chegando.
Bem, fico feliz que você tenha mencionado essa nova estratégia de segurança nacional, porque é muito difícil prever o que o Trump vai fazer. Ele tende a mudar bastante de posição sobre como quer encerrar a guerra na Ucrânia também. Mas com essa nova estratégia de segurança, parece que finalmente temos algo concreto no papel, em termos de como Trump pretende lidar com isso. Então, o que essa nova estratégia de segurança indica sobre como os Estados Unidos provavelmente vão lidar com a guerra na Ucrânia? Quero dizer, ela aborda o tema diretamente, mas acho que estou perguntando sobre as ideias mais amplas apresentadas no documento. Não acho que haja muito que o presidente Trump possa fazer. Na verdade, nunca houve. Essa foi uma das minhas críticas sobre a indecisão dos últimos 12 meses. Na verdade, antes de ele ser eleito, eu já sugeria fortemente que assim que se tornasse presidente e fosse empossado, ele deveria começar o processo de desengajamento. Não há muito que possa ser feito neste momento. A oportunidade para Washington, liderando a OTAN em uma direção diferente, foi perdida lá em 2022, quando surgiu a primeira chance na forma de um acordo alcançado na Turquia, em Istambul. Esse acordo foi rejeitado de imediato. As discussões subsequentes foram todas inúteis, porque todos estavam convencidos de que a Rússia, com tempo suficiente, desmoronaria, que a Rússia era fraca, que o governo não se sustentaria, que Putin era o ditador maligno que, nessas circunstâncias, seria voluntariamente removido por sua população. Bem, é tudo uma bobagem, mas nós nos apegamos a esse mantra. Mesmo depois que Trump começou a ficar mais sóbrio na corrida para sua eleição, uma vez no cargo, ele começou a repetir todas as mentiras que haviam se tornado padrão na OTAN e em todo o Ocidente, e que eram impulsionadas pela mídia. As alegações absurdas de pesadas baixas russas. Sim, os russos estavam sofrendo perdas, mas não eram as pesadas. As baixas pesadas estavam sendo sofridas pelos ucranianos. Quero dizer, você acabou de participar de um debate e tocou em alguns desses assuntos com aquele britânico. Bem, acho que ele era um almirante. Não me lembro. Ele era um almirante ou um general. Sabe, as pessoas ainda vivem num mundo de fantasia aqui nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. O americano médio sabe que as coisas não vão bem economicamente. Mas sabe, é como uma marreta vindo em sua direção, até que finalmente acerta sua cabeça. Você não entende realmente o que isso significa. Acho que é mais ou menos onde estamos com tudo agora no Ocidente. Estamos num marasmo, como dizem, numa zona crepuscular entre a realidade e a fantasia. A realidade está chegando, dá para ver. É como olhar para um trem vindo pelos trilhos, uma locomotiva indo direto na sua direção. Mas até ela chegar à estação você desconfia, é cético, não, ela não está realmente vindo. Mas está. Então não acho que isso seja um documento estratégico. Não há estratégia. Estratégia significa que existe uma estrutura coerente, existem pontos de referência. Às vezes você pode chamá-las de trilhos de orientação. Em outras palavras, essas são as áreas nas quais vamos nos concentrar. Isso é o que é estrategicamente vital e importante para os Estados Unidos. É aqui que vamos permanecer comprometidos, engajados e assim por diante. O que temos é essa noção vaga. Bem, vamos nos concentrar no hemisfério ocidental, onde queremos ser dominantes. Certo, já somos dominantes no hemisfério ocidental, mas aparentemente alguém decidiu que precisamos invadir a Venezuela para demonstrar o quão dominantes somos. O que eu acho uma ideia muito tola. Mas isso é comum em Washington. Temos que sinalizar para todos que este é o nosso hemisfério, que estamos no comando. E então você pergunta a eles, bem, vocês conversaram com Moscou e Pequim? Como assim? Eu disse, bem, eles parecem achar que são dominantes na Ásia e dominantes na Eurásia e na Europa. Você conversou com eles sobre seus interesses? Não. Tudo é feito de forma isolada aqui em Washington, separado do que acontece em qualquer outro lugar. Nós realmente não estamos levando essas coisas em consideração. A única parte boa disso é a contribuição pessoal de Trump. Agora, qual é a contribuição pessoal de Donald Trump?
Antes de tudo, não estamos mais pagando pela OTAN. Ele é contra isso há anos. Então a OTAN vai ficar por conta própria. Tudo bem. Obrigado. Agora, como vamos fazer isso? Isso está ausente. Não há discussão sobre como avançar por algum tipo de processo para europeizar a OTAN. Bem, provavelmente é irrelevante, porque não acho que a Europa vá manter a OTAN. Houve um momento nos anos 90 em que se poderia ter tido uma europeização. Mas agora a Europa está profundamente dividida. Sempre foi difícil agir como um só corpo. Você sabe, mover os europeus coletivamente em uma direção é como tentar conduzir gatos. Isso não vai acontecer. Então, o que vai acontecer é o surgimento de novos arranjos de segurança em todo o continente. A Rússia vai desempenhar um papel nisso, gostemos ou não. Então, qual é o foco e a previsão estratégica de longo prazo? Além de queremos ser dominantes no hemisfério ocidental, aparentemente, não estamos mais nos preparando para uma guerra contra a China, pelo menos não com base no que li. E também não queremos realmente entrar em guerra com a Rússia. Mas, com base no tipo de afirmações que li no documento, isso não é uma estratégia, Glenn. Isso é apenas uma expressão de preferências. Sim, esse é um bom ponto. Mas uma coisa sobre a estratégia de segurança que é confusa é que Trump critica duramente os líderes europeus, como você mencionou, culpando-os por se recusarem a encerrar a guerra na Ucrânia, o que também é razoável. Eles se tornaram os principais obstáculos. Dito isso, se Trump realmente quisesse acabar com essa guerra por procuração, ele teria muitas ferramentas, como você sugeriu. Os Estados Unidos têm toda a inteligência na Ucrânia. Eles estão vendendo as armas. Eles estão até fornecendo armas. Eles fazem o planejamento militar. Então, em grande parte, essa ainda é a guerra de Trump. Eu entendo que ele ainda quer manter alguma presença e envolvimento dos Zelensky para que a Ucrânia não simplesmente desmorone, mas que haja algo, alguma base para negociar. Dito isso, ele tem muito potencial de influência para pressionar tanto Zelensky quanto os europeus. Como você entende isso, considerando que a guerra continua e ele está transferindo a culpa? Trata-se apenas de narrativas, ou como você vê essa situação? Bem, estou tendo dificuldade em entender o documento porque, novamente, eu conheço o presidente Trump e estou familiarizado com suas opiniões pessoais e com o que ele gostaria que acontecesse. Tudo bem, mas isso não é uma estratégia. A estratégia é: se você vai se desvincular do fiasco da Ucrânia, como faz isso? Ele sempre adotou a posição, pelo menos em sua mente, de que está no centro do universo, de que é o líder da maior e mais poderosa força da Terra. Ok, parece bom, não é verdade, mas é o que as pessoas acreditam. Então, o que você faz? Convoca todos os líderes dos estados vassalos europeus para a Casa Branca. Eles todos se sentam à sua frente e esperam que você expresse suas opiniões, e então tentam fazer lobby por aquilo que querem. Isso não é realmente a forma de conduzir os negócios. Se você quer apresentar uma ideia, precisa ter um arcabouço estratégico. É por isso que eu não vejo nenhum, absolutamente nenhum. Como acabamos nos desengajando da Ucrânia e, ao mesmo tempo, nos preparando para invadir a Venezuela? Quero dizer, alguém disse bem, estamos tentando derrubar o governo da Venezuela há pelo menos 20 anos. Alguns diriam que há mais tempo. Certo, não funcionou. Por que agora estamos formando uma força militar com o propósito de fazer isso acontecer? Bem, isso não é realmente o que queremos fazer. Bem, se não é isso que você quer fazer, o que está fazendo? Está tentando obter concessões? Está tentando expulsar os investimentos chineses e russos do país? E o que você oferece, se isso for feito? Qual é o plano? Glenn, eu não vejo nenhum plano, não vejo nenhuma estratégia, e acho que os europeus têm razão em se sentir frustrados com isso. Mas lembre-se, eles também não têm sido úteis.
Assim como adotaram a posição de que é preciso lutar até o último ucraniano, defender cada centro de território, devolver tudo à Ucrânia, eles fingiram que a construção chamada Ucrânia sempre foi muito maior do que realmente era, um Estado-nação. Sabe, isso foi apenas uma construção criada por Lenin para satisfazer as necessidades do sistema estatal soviético, que ele elaborou para ampliar o controle e a influência bolchevique. Agora, isso não significa que não existissem ucranianos. Não significa que não existam ucranianos. Mas a questão é que ninguém se sentou para analisar isso objetivamente e dizer, bem, como resolvemos isso? Como saímos dessa situação? Como evitamos futuros conflitos? Parece que todos querem um conflito perpétuo. E acho que é possível argumentar nesse sentido. A classe globalista dominante na Europa quer conflito com a Rússia. Agora, Trump disse que não quer. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um Congresso que foi comprado e pago por outros interesses. Quero dizer, às vezes quando olho para o Senado, penso que há senhores da guerra africanos que têm um senso maior de obrigação e devoção ao país em que vivem do que as pessoas no Senado ou na Câmara. Todos eles recebem tanto dinheiro de tantos doadores e fontes de influência diferentes que a noção de interesse nacional se perde. Então, neste ponto, até as declarações de Trump sobre o que ele quer fazer são sem sentido, porque não há um caminho para chegar lá. Não há disposição para seguir isso no Capitólio. Então, para onde estamos indo, Glenn? Acho que não estamos indo a lugar nenhum agora. Acho que os acontecimentos simplesmente continuarão a nos atingir. Vamos reagir. Não vamos iniciar nada. Bem, o que você acha? Porque eu concordo, sim. Há uma entrevista interessante em que Orbán está sentado ao lado de Trump, e ele destaca que os europeus, no início, foram muito cautelosos em relação a entrar em guerra, ou pelo menos em uma guerra indireta, agora mais direta, contra a Rússia. Mas ele disse que Biden os deixou todos exaltados e prontos para finalmente quebrar as forças da Rússia. Agora, é claro, os europeus estão tão envolvidos nisso que não há botão de reversão. Eles simplesmente continuam, mesmo com os americanos recuando. Mas isso levanta a questão: para onde tudo isso está indo para a Europa? Você acha que a Europa pode estar caminhando para um colapso? Eles estão se preparando para uma guerra real com a Rússia? Ou isso é apenas encenação? Porque, enquanto a retórica dos europeus continua a escalar, os russos também estão respondendo a isso agora. Eles não estão apenas irritados, quero dizer, eles podem estar irritados e ainda assim ter uma visão objetiva sobre qual é a melhor abordagem. Mas além de qualquer raiva, eles agora veem cada vez mais a Europa como o principal inimigo. A Europa basicamente preparou a Ucrânia para isso, porque se voltarmos a 2014, eram o quê? 20% dos ucranianos que queriam fazer parte da OTAN, e nenhum deles queria lutar contra a Rússia. Nenhum deles queria cancelar o idioma russo. Então toda a guerra foi em grande parte imposta aos ucranianos. E agora os europeus são vistos como os principais vilões. Parece que estamos caminhando para algo bastante perigoso, e não é improvável que os russos estejam mais dispostos a retaliar. Especialmente se parecem que os americanos estão demonstrando menos entusiasmo pela Europa. Bem, não acho que a maioria dos americanos esteja remotamente conectada à Europa do ponto de vista puramente da segurança nacional. A maioria deles não sabe nada sobre a OTAN. A maioria não tem consciência da distribuição das nossas forças armadas ao redor do mundo. Quero dizer, eles sabem que elas estão por aí, mas além disso não sabem muito a respeito. A máquina de guerra que construímos basicamente saiu do controle. Ela continua a se expandir e crescer sem muita consulta ao povo americano. E o povo americano não tem participado desse processo. Então acho que há dois lados nessa questão. Há muitas pessoas da minha geração e mais velhas que estão horrorizadas,
que acreditam que se os europeus não forem de alguma forma estabilizados por nossa influência política, militar e econômica, eles acabarão brigando entre si e voltando à guerra. Literalmente há pessoas que acreditam nisso, que temos esse interesse de longo prazo em ajudar a Europa a evitar isso, e que de alguma forma precisamos tocar o rebanho de gatos, como eu disse no começo. Eu não compartilho dessa visão, nunca compartilhei. Senti muito fortemente no início dos anos 1990, depois que voltamos do Golfo, que era hora de sairmos. Sabe, isso vai soar como um clichê, mas é hora de deixar os europeus serem europeus. Acho que os europeus adotaram uma postura muito pouco saudável, e essa postura tem sido a de nos emular, de imitar nossa tolice de tantas maneiras. Não acredito que a migração em massa vinda do norte da África e do Oriente Médio, iniciada em 2015, teria ocorrido se não estivéssemos na Europa. Acho que os europeus teriam defendido suas fronteiras, teriam defendido seus países, sua cultura, sua civilização. E isso faz parte do que acredito que Donald Trump estava tentando dizer nesse documento de segurança nacional. Nós nos apresentamos como modelo para todos os outros. Basta olhar para nós. Somos tão afortunados. Temos essa economia maravilhosa. E aliás, temos todas essas pessoas diferentes vindas de todos esses lugares diferentes. E supostamente devemos ser harmoniosos, amar uns aos outros e nos dar bem. Isso não é verdade. Qualquer pessoa que passe algum tempo nos Estados Unidos e realmente conheça o país sabe que estamos seriamente divididos em muitas linhas, culturais, raciais, étnicas, religiosas. Então, a ideia de que somos algum tipo de paraíso, onde todos magicamente deixam sua infelicidade e bagagem na porta, entram nos Estados Unidos e vivem no paraíso, está errada. Um dos maiores problemas que temos agora é que há 52 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não nasceram aqui. Agora, por que isso é um problema? Porque eles não são americanos. Agora, quantos deles vieram para cá para se tornarem americanos? É difícil dizer. Temos talvez 30 milhões ou mais dos chamados ilegais. Acho que muitos vieram para cá para se beneficiar da nossa generosidade, assistência médica gratuita, moradia e assim por diante, que eles podem obter. Não vi muitas evidências de que a maioria esteja interessada em ser americana. Eles nem sabem o que isso significa. Então, nós mesmos estamos em uma posição difícil. E a má notícia sobre esse documento de segurança nacional é que ele retrata a Europa como algo radicalmente diferente de nós, cheia de todos esses problemas, dificuldades e divisões, mas nós os compartilhamos. Estamos praticamente no mesmo barco. Esse é o humor patético de tudo isso. Tragicamente, estamos todos no mesmo barco. E então vem a segunda parte, que nem entra em discussão, o desastre financeiro. Sabe, a máquina de imprimir dinheiro nos matou. Estamos imprimindo moeda fiduciária desde 1973, quase sem parar. Tem um problema? Não consegue resolver? A indústria está em risco? Imprima mais dinheiro, mais liquidez no sistema. Salve os bancos, mantenha tudo funcionando. Foi isso que fizemos em 2007 e 2008. E na época, todo mundo disse, espere um minuto. Se não permitirmos falências, o que Schumpeter, o economista austríaco, chamava de destruição criativa, nada vai mudar. Pois bem, Glenn, nada mudou. Apenas subsidiamos tudo. Bem, estamos chegando a um ponto crítico agora em que não podemos mais subsidiar. Na verdade, algumas pessoas acham que já passamos desse ponto. Mas vejo indícios de que vamos continuar tentando, e isso vai prosseguir até simplesmente não conseguirmos mais. Isso significa que a moeda está desvalorizada? Provavelmente. Vamos acabar como a República de Weimar? Há uma probabilidade muito alta de isso acontecer neste momento. E então surge a pergunta, o que fazer? Se não for possível adotar um padrão ouro, ou um padrão prata, ou algum tipo de padrão, o que fazer? Partimos para uma moeda digital? Bem, não será essa moeda digital que estamos inventando, em que uma moeda equivale a $1. Quem quer isso? Seria um desperdício de dinheiro.
Então, o Bitcoin é um tipo de coisa muito diferente que vai se tornar, eu acho, cada vez mais atraente para as pessoas. Isso vai funcionar? Eu não sei. O que estou tentando dizer é que há duas partes nisso. Uma é aceitar nossa própria realidade estratégica, assim como a realidade estratégica europeia. A segunda parte é o que podemos, em última instância, nos permitir fazer. E a verdade é, não muito. Esse é o nosso problema. Então, não importa se você quer 12 grupos de batalha de porta-aviões, talvez você não consiga bancar 6 aeronaves, ou mesmo 4 ou 5. E eles fazem algum sentido no mundo de hoje? Quero dizer, essas são as coisas que estão ausentes deste documento de segurança nacional, mas que afetam todos nós. Bem, a guerra na Ucrânia, além de ter o objetivo de derrotar a Rússia, também teve um papel fundamental em reviver a função da OTAN e manter os Estados Unidos na Europa. Essa é uma das razões, eu acho, pelas quais os europeus estão tão relutantes em encerrar essa guerra e aceitar que, bem, nós a perdemos. Mas temos feito isso desde os anos 90. Lembre-se, o mantra em Washington, D.C. era ou a OTAN atua fora de área ou está fora de serviço. Em outras palavras, precisávamos correr por aí e encontrar coisas para nossos aliados europeus da OTAN fazerem que servissem aos interesses americanos, ou a OTAN acabaria. Não havia disposição para deixar a OTAN acabar. Os europeus, não todos, mas um grande número, queriam nos manter na Europa. Então, essencialmente, se prostituíram para nós a fim de nos manter lá. Ao mesmo tempo, tudo em Washington está hipotecado à vaidade. Precisamos estar na Europa? Em 1995, não importava se precisávamos estar lá ou não. As pessoas queriam ficar. Elas viam isso como parte da estrutura imperial global mais ampla que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Não sei como consertar isso, exceto apontando que estamos ficando sem dinheiro. Não vamos ter os meios. Não podemos bancar isso. Bem, mas o que isso significa? Porque essa visão da Europa na estratégia de segurança, a visão dos líderes europeus, especialmente como sendo muito antidemocráticos e marginalizando a oposição política e a mídia, até que ponto isso tem a ver com o Trump? Tenho a impressão de que há um desprezo crescente, se não pela Europa, pelo menos por seus líderes. Você vê isso como um sinal de que os Estados-Unidos estão agora dispostos a se afastar um pouco da OTAN? Acho que nós preferiríamos simplesmente aposentar a OTAN como estrutura. Acho que isso é algo que está na mente do presidente Trump há muito tempo. Quero dizer, qual é a justificativa para ressuscitar a velha OTAN? Você já ouviu todas aquelas observações engraçadinhas sobre manter os soviéticos fora, os alemães sob controle e todo esse absurdo. Agora, tendo falhado em defender esse argumento de forma eficaz, eles iniciam a guerra na Ucrânia e tentam dizer: ah, bem, os russos estão vindo, os russos estão vindo, os russos estão vindo. Bem, se você ainda não percebeu, os russos não estão vindo. Os russos não querem vir. Eles basicamente conseguiram o controle do que é mais importante para eles. Gostariam de consolidar isso e encerrar os combates. Mas os europeus, em particular, dizem, bem, queremos que isso continue. A maioria das pessoas no Congresso está feliz em deixar que continue aqui nos Estados Unidos. Veem isso como uma fonte de lucro para eles. Que catástrofe! Mas é assim que as pessoas encaram a situação. É por isso que eu dizia que um senhor da guerra africano se preocupa mais com seu povo do que as pessoas em Washington se preocupam conosco. Agora, não estou dizendo isso sobre o presidente Trump, especificamente. Acho que o presidente Trump vê as coisas de forma diferente. Acho que ele vê que chegou a hora de a Europa se sustentar sozinha. Os europeus precisam chegar a um entendimento entre si e com a Rússia. Precisamos parar de brincar de Deus na Europa. Acho que ele sente isso, e por acaso eu concordo com ele. O mesmo vale para a Ásia. Lembre-se, onde quer que vamos, somos os de fora.
Interferimos e distorcemos as dinâmicas que de outra forma moldariam a região. Nosso primeiro grande desastre foi intervir na Primeira Guerra Mundial. E isso se baseou puramente em interesse monetário. Os banqueiros de Londres e Nova York, até o presidente Wilson, disseram, olha que aí dos problemas. Os alemães estão vencendo. Se você não intervier nesta guerra, a Alemanha e a Áustria-Hungria vencerão e estaremos falidos. Então tivemos 318 mil baixas e 110 dias de combate para impedir que a Alemanha e a Áustria-Hungria vencessem a guerra. A Grã-Bretanha e a França venceram a guerra. O comunismo foi estabelecido na Rússia porque a Rússia desmoronou. Excelente trabalho. Brilhante trabalho, presidente Wilson. Que resultado maravilhoso para a civilização ocidental. E tem sido ladeira abaixo desde então. Então acho que muitos de nós sentimos, e eu certamente senti por muito tempo, que é hora de sair e deixar que os alemães, os franceses, os poloneses e todos os outros, por mais difícil que seja, resolvam e descubram para onde querem ir e o que querem fazer. Agora, acho que se sairmos do caminho e nossas tropas forem retiradas, haverá uma probabilidade muito maior de vermos uma virada política completa na Europa. Estávamos falando sobre isso antes do programa começar. Você disse, bem, os europeus isso, e eu disse que talvez sejam as elites globalistas que estão governando os países agora, não a população. Eu converso com alemães e austríacos com bastante frequência e obtenho muitas informações das pesquisas e de conexões na Rússia e na Ucrânia. As pessoas querem que esse assunto acabe. Elas não estão interessadas em guerra alguma. São as elites globalistas que estão no poder. E você está aí sentado dizendo como se livrar dessas pessoas. Porque as eleições, os procedimentos parlamentares, tudo, parecem manipulados para impedir qualquer mudança fundamental na direção do país. Bem, se sairmos do caminho, acho que isso vai mudar. Agora, isso será violento ou político? Será alcançado pelas urnas? Eu não sei, Glenn. Mas os europeus precisam retomar o controle de seus governos. Eles têm que se livrar das pessoas que estão no topo. Se não fizerem isso, continuarão afundando nesse abismo de pobreza e desespero, que é o caminho em que estão agora. Bem, esse é o principal denominador comum entre Starmer, Merz e Macron. Todos eles são imensamente impopulares. Eles não se concentram muito na política interna e passam a maior parte do tempo obcecados com a Ucrânia e em derrotar a Rússia. Portanto, é claro que não tem muito apoio entre o público. Bem, os alemães precisam encarar uma realidade importante. Aqui está esse homem Merz, que costumava trabalhar para BlackRock. Larry Fink, o ex-CEO da BlackRock, esteve em Kiev conversando com seu amigo Zelensky sobre comprar e assumir o controle de grandes quantidades de terras agrícolas ucranianas, que o Sr. Zelensky ficou mais do que feliz em vender. E esse é o histórico de Merz como chanceler da Alemanha? Quero dizer, isso é assustador. Essa pessoa é fundamentalmente falha e corrupta, na minha opinião, com base em sua experiência nesse ambiente com pessoas como Fink. Todo mundo em Washington dirá em particular, se Larry Fink disser algo, não acredite. Agora ele está comandando o WEF, o Fórum Econômico Mundial. Pense nisso. Essas pessoas estão envenenadas. Elas precisam ser removidas. Os europeus vão ter que fazer isso. Neste país, eventualmente, teremos que fazer algo semelhante. Vai demorar um pouco mais. Estamos um pouco atrás de vocês, mas enfrentamos o mesmo tipo de problema. É bem, acho que o BlackRock Merz não está realmente representando a vontade popular alemã. Mas é por isso que acredito que uma crise política pode chegar à Alemanha em breve também, assim como aconteceu na França e no Reino Unido. Considerando que todos os esforços diplomáticos de Trump parecem estar desmoronando, o que isso significa para a guerra? O que você espera que aconteça nas próximas semanas, se não nos próximos meses? Como você mencionou antes, as coisas não estão indo bem no campo de batalha. Está piorando ainda mais.
Independentemente do que Trump faça neste momento, há algo que possa parar os avanços russos agora? Só estou tentando entender o que os europeus estão realmente planejando, porque tudo o que dizem é: não podemos aceitar isso ou aquilo. A Rússia não pode exigir neutralidade. Ela não tem voto na OTAN. É apenas uma grande lista de desejos. Não vejo argumentos, nem estratégia. Bem, acho que você tem razão. Vejo isso terminando de uma forma muito direta. Isso remete àquela velha história sobre Napoleão Bonaparte planejando algo com seus generais. Alguém disse, bem, se você fizer isso, o Papa não vai gostar. E Napoleão respondeu, quantos batalhões o Papa tem? Acho que esse é o problema agora para os franceses, os britânicos em particular, e os alemães. E obviamente também para os poloneses. Os poloneses, coitados, estão bem ali na fronteira com a Rússia e têm mais a perder se ocorrer qualquer tipo de conflito. Não vejo muitas evidências de que a maioria dos cidadãos poloneses apoie uma guerra com a Rússia. Eles certamente não são muito simpáticos aos ucranianos. Eles têm mais de 3 milhões de pessoas vivendo em seu país que gostariam de mandar de volta. Acho que, na minha visão, a Ucrânia vai acabar muito parecida com o Vietnã. Não com um estrondo, mas com um suspiro. Começamos a nos preparar para sair certamente não mais tarde que em 1970. Já estávamos praticamente fora dos combates em 1972, início de 73, e fomos embora. E em 1975, tudo desmoronou, e ninguém em Washington falou sobre isso. Paramos de falar sobre o assunto, e ele simplesmente desapareceu. É isso que fazemos. Quando as coisas não saem do nosso jeito, falhamos estrategicamente, paramos de falar sobre o tema e seguimos para a próxima oportunidade. Acho que é isso que vai acontecer na Ucrânia. Simplesmente vai desmoronar. Os russos vão avançar. Acho que inevitavelmente terão que entrar em Kiev de alguma forma. Eles definitivamente irão para Odessa. Agora tem mais concentrações de forças no norte. Eles querem encerrar isso, mas sabem que não podem simplesmente sair. Gostariam de sair e voltar para onde estavam, nas áreas que anexaram como parte da Rússia, mas sabem que isso não é possível. Então vão avançar, lentamente, deliberadamente, e esperar que as coisas mudem na Europa. Já viram que mudaram nos Estados Unidos, então mudaram aqui. Nós não queremos estar em guerra com a Rússia. Afirmamos isso categoricamente. O presidente Trump quer restaurar a normalidade com a Rússia. Ele tem um Congresso que não quer isso. Mas o Congresso não tem nada em jogo. Esse é o nosso problema. Eles não acham que realmente precisam lutar contra alguém. Não acham que estarão em risco ou que o país deles estará. Esse é o problema dele. Ele tem que lidar com isso. Mas os europeus acham que eles vão fazer essa mudança em seus próprios países, e essa mudança ajudará a trazer o fim definitivo dessa confusão. Ainda assim, não vejo como nós, sem a disposição de usar o poder militar diretamente de alguma forma, tenhamos algo em jogo agora. Não temos. Na verdade, gostaríamos de voltar ao normal nos negócios com a Rússia. Acho que isso está bem claro. Existem algumas contradições interessantes com os europeus. Por um lado, eles insistem que não podem aceitar que a Crimeia tenha retornado à Rússia, mas também reconhecem que não há muito que possam fazer a respeito agora, embora acreditem que talvez, no futuro, isso possa ser revertido. Ao mesmo tempo, exigem um acordo de paz que ofereça uma paz permanente e sustentável. Mas se nessa chamada paz permanente, você já deixa claro que está insatisfeito com o status quo e dá a entender que ele poderia ser alterado mais tarde pela força militar, está basicamente sinalizando a Moscou que isso seria apenas outro Minsk, um cessar-fogo temporário até que possam se reconstruir. Dado que os Estados Unidos parecem estar traçando um caminho diferente, o que isso significa para o fim da guerra na Ucrânia? Desculpe, no fim da guerra na Ucrânia, isso também seria o fim da OTAN, na sua opinião. Absolutamente, sem dúvida alguma.
A OTAN está se desintegrando diante de nós nesse exato momento. Se a OTAN fosse a aliança que dizemos ser, ou fingimos que é, então já se poderia ter tomado a decisão lá em 2022 ou 2023 de mobilizar a OTAN. Poderiam ter convocado toda a liderança para o Conselho da OTAN e dito: decidimos que a única maneira de lidar com a Rússia é confrontá-la militarmente. Caso contrário, eles não nos levarão a sério. Mas ninguém quis lutar. Esse é o problema. Qualquer pessoa que tenha olhado para a situação em 2022 entendeu algo desde o início. Os russos vão lutar, os ucranianos vão lutar, mas ninguém vai lutar. Então, nessas circunstâncias, os europeus deveriam simplesmente dizer: não estamos preparados para lutar. Se você não está preparado para lutar, cale a boca e aceite. Faça outra coisa, ponha um fim nisso. Acho que com o tempo, a lógica vai prevalecer entre os europeus. Mas, novamente, vejo nossa presença, nossa influência dentro da Europa como essencialmente maliciosa, porque impedimos os europeus de chegarem às suas próprias conclusões. Sempre que surge uma questão, eles se voltam para nós. Bem, o que vocês dizem em Washington? Quanto estão dispostos a gastar? Que forças estão enviando? Quais são os termos de comércio que vão nos oferecer? Como isso funciona com a UE? Não dá para agir assim e ainda se preocupar com o que são de fato seus próprios interesses estratégicos vitais. Então precisamos sair. O problema sempre foi como fazer isso. E nem nós, nem os europeus tomamos medidas para que acontecesse. Sempre houve uma oportunidade de dizer: bem, agora é a hora. O Estado Soviético acabou. Vamos colocar um 4 estrelas europeu, em outras palavras, um general europeu sênior, para liderar a aliança da OTAN. Bem, ninguém em Washington queria isso. Todos queriam estar no comando, e íamos perder cargos de oficiais generais. Ninguém no Pentágono quer isso, eles querem estar no comando de tudo. E então ficam por aí reclamando: bem, os europeus não estão gastando o suficiente. Mas se você disser: bem, nós vamos sair, e eles vão ter que assumir, ninguém quer isso. Isso é um jogo. Acabou. Está terminado. A oportunidade de planejar isso de forma deliberada, com sentido estratégico, acabou. Não vai funcionar assim. Nós simplesmente vamos sair. Isso vai acontecer. Agora, não posso dizer que será na próxima semana, porque ainda vamos ter uma briga aqui. Embora, por exemplo, porque eu trabalhei nessas questões quando estava no Estado-Maior do Exército, seja muito menos caro manter suas forças aqui em casa, treiná-las e equipá-las, do que mantê-las na Europa, na Coreia ou no Japão. É menos caro. Então isso é, na verdade, um enorme alívio financeiro se você puder treinar aqui. Mas ninguém quer isso. Todo mundo quer em todos os lugares fazendo tudo. A menos que, se você não fizer isso, então você perde a estrutura. Você perde os quartéis generais. Você perde generais, você perde gastos. Porque se você for a Washington e perguntar a senadores e congressistas: qual é o seu trabalho, Glenn? Sabe o que eles dizem? Nosso trabalho é gastar dinheiro. Então, se não podemos gastar dinheiro, o que fazemos aqui? É verdade, é isso que eles pensam. Bem, eles estão prestes a chegar ao ponto em que não vão mais conseguir gastar dinheiro. Está chegando. Bem, acho que você tem razão sobre o perigo de, por 8 décadas, sempre olhar para os Estados Unidos em busca de estratégia. Porque quando se terceiriza o pensamento estratégico por tanto tempo, de repente não sobra mais pensamento estratégico algum. E para piorar, eles ainda têm a União Europeia envolvida, o que basicamente transforma os representantes eleitos em burocratas, que apenas implementam decisões já tomadas por pessoas de fora. Então, o pensamento estratégico é amplamente ausente, o que, na minha opinião, explica muitos dos nossos problemas atuais, é claro. Bem, sabe, até recentemente eu sempre achei que os noruegueses eram as pessoas mais sensatas da Europa, porque me lembro de ter perguntado a um general de brigada, o nome dele era Lundberg, lá em Mons. Ele trabalhou comigo na Noruega, cara grande, alto, com um ótimo senso de humor, e nós começamos uma conversa sobre a União Europeia, a zona do euro e tudo mais.
Eu disse, bem, como as pessoas se sentem em relação a Bruxelas em Oslo? Ele respondeu, bem, a verdadeira questão é como todos em Bergen se sentem em relação às pessoas de Oslo. E eu perguntei, o que você quer dizer com isso? Ele disse, ninguém em Bergen confia no governo de Oslo. Por que alguém em Oslo confiaria em alguém de Bruxelas? Bem, achei que essa era uma visão muito saudável. Gostaria que os europeus começassem a pensar nesses termos. Bem, não mais. O bom senso já se foi há muito tempo. E agora que o futuro com os americanos está um pouco incerto, os políticos estão se esforçando muito para se conectar com a UEME, basicamente embarcando em um navio que está afundando. A resistência do público é vista como algo problemático. Eles não apreciam nem entendem tudo tão bem quanto os políticos, porque o público vota com base em seus sentimentos. Então, até mesmo a questão de se isso deveria ser decidido por um referendo pode ser contestada, porque, bem, novamente, são as elites políticas que sabem o que é melhor. Se vou decidir a autopopulação e população de determinar o próprio futuro, estará em sérios apuros. Bem, até agora, essa decisão ainda não foi tomada. Mas eu espero, nas próximas semanas e meses, ver surgir cada vez mais problemas repentinos, problemas que nunca soubemos que existiam. E então teremos todos os nossos políticos e jornalistas nos explicando por que a UE é a solução para todos esses problemas. Então você sabe, dá para ver para onde isso está indo. Mas até o momento há uma sólida maioria de acho 2/3 contra isso. Então parece que estamos tranquilos por enquanto. Mas quem sabe? Coronel, como sempre, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Glenn. Bom te ver de novo, igualmente.